Boa noite a todos. Eu tenho a oportunidade de fazer a apresentação desse painel e agradeço o convite do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil e o privilégio de poder participar dessa abertura em companhia de renomados juristas, expondo brevemente alguns pontos que reputo relevantes sobre a questão. Teremos uma oportunidade a seguir de ouvir esses especialistas que poderão abordar e vão abordar mais detalhadamente o assunto que seria do sistema penitenciário, justiça e segurança e o impacto das drogas, no caso dessas áreas. Bom, eu tenho algumas considerações a fazer e eu gostaria de fazer uma crítica com relação a esses pontos, segurança, justiça e sistema penitenciário. Os dados que eu levanto, e aí é para reflexão, primeiro, eu levanto a questão dos dados atualizados que nós não temos com relação ao sistema penitenciário no Brasil. E, em razão disso, isso acaba acarretando na dificuldade também da gestão e do desenvolvimento de políticas públicas para um assunto que é complexo e que ele acaba sendo correlato a outras áreas que nós vamos falar um pouquinho à frente. O último censo foi feito em 1995, e os dados que nós temos, informações mais recentes, são colhidas nos mutirões dos mutirões carcerários do Conselho Nacional de Justiça e também nas correições ordinárias que são feitas pelo Ministério Público e reunidas no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós levantamos também a situação com relação a esse tema, sistema penitenciário, a impunidade, muitas vezes, e vista pela população e sentidas por todos nós, primeiro pelo não cumprimento de prisões alvarás, sem cumprimento. A justificativa, muitas vezes, é pela questão de falta de vagas, e se houvesse o cumprimento desses mandados, então nós teríamos uma situação inviável no sistema penitenciário. Isso acarreta na reincidência, porque a impunidade gera essa situação de reincidência, e também acaba que, para resolver, ou em parte, essa questão da dificuldade de vagas, nós temos a questão da política hoje vigente do Brasil, do desencarceramento. Outro aspecto que agrava também e traz dificuldade nessa gestão é a morosidade do sistema de justiça, os excessos de recursos existentes e essa questão, inclusive, da impossibilidade no momento, por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, da prisão e o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado definitivo. Na última caso, ratio último momento. Vemos também a questão do mau uso do dinheiro público, e isso com relação à insuficiência de investimentos e políticas públicas organizadas e contínuas. A gente vê que de uma gestão e de outra, né, sempre que mudam os gestores, a política muda, e também as ações, muitas vezes algumas ações boas que estão sendo desenvolvidas, acabam desaparecendo, e também a dificuldade em razão da mudança dos ministros ou mesmo secretários de Estado, de uma continuidade, né? E principalmente ações integradas. A gente sabe que, por ser um assunto complexo, não só a questão, e hoje nós estamos abordando a questão das drogas, mas eu estou falando do sistema penitenciário inicialmente, porque essa questão das drogas e do narcotráfico, ela está ligada diretamente ao sistema penitenciário e o potencial e capilaridade que essas organizações têm em razão dessa desorganização e da falta de gestão eficiente e eficaz com relação a essa massa carcerária, né, que hoje no Brasil chega a mais de 800 pessoas presas.
Há uma necessidade de ação integrada com relação à segurança pública, à justiça, família, educação, o trabalho e também a geração de renda, cidadania, saúde, infância e juventude. Nós vemos a necessidade porque uma pessoa, e a pessoa, seja do encarcerado, dos cidadãos de uma maneira geral, ela tem toda essa necessidade dessa base e a necessidade para o desenvolvimento da criança, do adolescente e também do jovem. Os adolescentes infratores, sem estudo, sem vínculos, eles acabam tendo oportunidade, e sem oportunidades, eles acabam tendo mais chance de vínculos com o tráfico e drogas a partir dos crimes violentos. O mau investimento de recursos, e é o que a gente vê com relação ao Fundo Nacional de Execução Penal, e por que eu digo mau investimento? Porque não abarca essas políticas públicas que eu já mencionei, que precisam ser integradas, eles acabam sendo destinados mais para a construção de presídios. A grande preocupação de todos os gestores que têm passado nas últimas décadas, eu diria, é ver a necessidade de ampliar o número de vagas dos presídios. E, infelizmente, os programas voltados para criminalidade organizada, que seria realmente para resolver a questão hoje, né, desse aumento das facções e desse poder, dessa força, acabam, pela falta de dados, informações de gestão, nós comprometemos, no caso, o desenvolvimento de trabalho interdisciplinar, que pudesse abordar também e abraçar a questão da saúde mental e o tratamento de drogaditos, assim como o monitoramento e fiscalização do cumprimento de penas e medidas restritivas de direito, o aprendizado, profissionalização dos presos e egressos do sistema penitenciário, cidadania e preparação do preso para o retorno à sociedade. Por que eu abordo esse tema? Porque, na verdade, sem a fiscalização do cumprimento, sejam das penas que são penas de medidas restritivas, enfim, de trabalho e outros mais, isso acaba sempre refletindo na questão da impunidade e gerando reincidência. Então, quando eu falo que, inclusive, tem que se cuidar, o preso, da profissionalização do preso, vamos dar vantagem aos presos, não. Nós vamos, hoje, uma das questões de dificuldade nos presídios é a ociosidade desses presos. Então, o fato de se ensinar uma profissão, nós estamos trazendo esse preso, uma vez em liberdade, para que seja uma pessoa com capacidade produtiva, e não o que a gente vê, infelizmente, que seria mais um soldado ou mais uma pessoa à disposição do crime organizado. A insuficiência de políticas públicas, no caso, para prevenção, tratamento e enfrentamento na dependência química, dentro e fora dos presídios, a falta de projetos, programas para tratamento de pessoas com transtornos mentais e dependência. Essa área é uma área ligada à saúde, mas também é uma área que a gente vê que tem envolvimento e reflexos com outras áreas, né? Como educação, e, enfim, tantas outras áreas ligadas. Hoje a gente está falando de justiça, de segurança pública. Então, é um assunto que tem transversalidade e é um assunto que tem que ser tratado por várias áreas. Nós verificamos no Brasil que 1/3 das cidades mais violentas do mundo estão localizadas aqui. Depois de deixarem as prisões, os membros das facções se estabelecem nas periferias, agravando o problema das cidades. As consequências desse respeito à Constituição Federal, leis e tratados internacionais. A sanção infringida no Brasil, a pena ultrapassa o sentido da punição e produz mais violência. A superlotação no sistema penitenciário, isso nós temos dados geopolíticos no Brasil,
877 mil presos, sendo 250 mil presos provisórios, em espaço para 376 mil vagas. O que pode, a gente facilmente vendo esses números, a gente pode pensar o que isso tem como consequência. Bom, a deficiência do critério de separação de presos, fica aqui também a dificuldade entre a mistura, digamos assim, dos presos condenados, dos presos provisórios. Isso facilita muito para o crime organizado, porque os presos provisórios, eles acabam sendo liberados através de alvarás judiciais, enfim, conseguem a liberdade provisória, né? E, consequentemente, são pessoas que levam informações, trazem informações, digamos, aqui fora dos presídios, e, ao mesmo tempo, eles são elos de ligação com as facções que são mantidas dentro do sistema. Então, acabam arregimentando essas pessoas com mais facilidade. E, normalmente, as facções, elas se aproximam do preso que tem pequenos delitos, ou esses presos provisórios que acabam fazendo essa ponte de comunicação entre as pessoas que estão presas e as organizações aqui fora. Essa individualização da pena, ela, além da questão da mistura em espaços, com algumas exceções em alguns estados, ela acaba não vendo também a questão da faixa de idade, saúde mental, com relação também à questão dos drogaditos. É muito difícil e são esparsos os projetos que veem essa questão dentro dos presídios, a questão da drogadição. E o tratamento, por consequência. A má qualidade da gestão penitenciária e da coisa pública provoca, como eu disse, o aumento da reincidência, da criminalidade e a gravidade dos delitos. A ociosidade, como eu já mencionei, a falta de assistência e perspectivas dos apenados aumenta o estigma, a vulnerabilidade, a desigualdade e a marginalização. A desjustiça social e penal hoje no Brasil, a gente verifica que a maioria dos encarcerados é constituída de jovens, pobres, pardos e negros, com baixa escolaridade. O crescimento e fortalecimento das facções e organizações criminosas que atuam na ausência do Estado, como sistema de proteção do preso e suas famílias, fornecem trabalho, segurança e assistencialismo a essas pessoas que, como eu disse, são de baixa escolaridade, são pessoas pobres e que dependem dos recursos financeiros e da sua segurança também dos presídios. Então, o crime organizado, ele acaba, na deficiência do espaço, se fortalecendo, né? A corrupção também, dentro e fora dos presídios, também é um fator de agravamento da situação. O aumento da violência também é gerado em razão desses outros fatores que eu já coloquei. O crescimento da população feminina em presídios provoca também não só a questão da situação das presas, enfim, mas ela acaba acarretando um ponto a mais, um plus a mais, que seria a questão do abandono dos filhos e a violência familiar. Porque na ausência da mãe, e que muitas vezes nas famílias brasileiras ela é a chefe da família, porque ela cria os filhos sozinha, e o que a gente vê isso mais claramente são pelos números, porque 67% na média no Brasil, as mulheres estão presas por tráfico de drogas, e alguns estados chegam a 90%. E essas mulheres, na grande maioria, elas são mulas, são pessoas que levam a droga, mas não têm o alcance como traficantes e pessoas realmente que deveriam estar atrás das grades e o poder público deveria ir atrás. No caso, esses adolescentes e outros que a gente vê em condição de vulnerabilidade
são mais facilmente arregimentados pelas organizações criminosas, que aumentam sua capilaridade e poder. Bom, eu entendo, e aí eu coloco, ao meu ver, o aumento das prisões, por si só, não nos traz garantia de mais segurança. Pelo contrário, a prisão é uma forma cara de tornar as pessoas piores. Precisamos de políticas públicas claras, efetivas e responsáveis, que trabalhem com a raiz dos problemas e quebrem com o paradigma do encarceramento como única via para a solução de crimes e violência. Bilhões é o que nós vemos, bilhões são gastos no combate às drogas, mas o que presenciamos é um aumento do narcotráfico, o fortalecimento econômico e bélico das organizações criminosas, capilaridade dentro e fora dos presídios, aumento exponenciais de crimes violentos, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes correlatos. Alheios a essa realidade ou não, algumas pessoas defendem a descriminalização das drogas, desprezando o que é mantido por meio dessas. O caráter transnacional da ameaça permite que criminosos possam operar em múltiplas jurisdições, constituindo-se em ameaça à estabilidade política e econômica de diversos países. No entanto, a maioria dos traficantes presos pela polícia no Brasil não constitui a real ameaça, são soldados a serviço das organizações criminosas. Podemos ver facilmente essa situação nas prisões femininas. Como eu disse, a maioria delas, das mulheres ali presas por tráfico, são mulas, e não as traficantes, no caso, traficantes que sejam chefes, né, do tráfico ou narcotráfico. Como consequência, vemos a demência química no Brasil alcançar proporção epidemiológica. A questão inicialmente que deveria ser tratada como saúde e social passou a ser tratada prioritariamente pela via do sistema de justiça e segurança pública. E nós vemos, infelizmente, programas e situações com relação ao tratamento e o cuidado dos drogaditos muito tímidas no Brasil. No caso, os setores da política sobre drogas, seja a nível federal, estadual e municipal, têm projetos, têm propostas, mas eu destaco aqui a necessidade de uma ação integrada, de informações, de dados, de uma política, como eu disse, clara e responsável para o combate, ou como hoje se fala, enfrentamento, mas pela necessidade, eu vejo, da questão bélica, principalmente no narcotráfico. Me permito voltar aqui um pouquinho na época do Coronel Uchoa, que dizia que nós precisamos combater, né, essa questão das drogas, porque enfrentar nos dias de hoje é pouco. A repressão, no caso ao narcotráfico, tem se mostrado ineficaz. Os traficantes se beneficiam da falta de políticas públicas e se impõem no lugar do Estado, cooptando crianças, adolescentes para suas ações criminosas, mantendo seus territórios com ações assistencialistas, oferecendo proteção aos subordinados da elite criminosa. Sem a união de esforços, eu entendo, e mudanças de paradigmas, é inevitável que a gente permaneça no mesmo estado de coisas, ou pior, com o agravamento da devastação causada pelas drogas e pelo crime organizado. Por sua vez, o terceiro setor, como igrejas, e eu cito aqui a Cristolândia, que é um projeto conhecido em todo o Brasil e que tem sido, inclusive, apoiado muitas vezes pelo poder público, pelo seu alcance, assim como a comunidade, de uma maneira geral, vem ocupando muitas vezes o papel do Estado, sem, contudo, receber a contrapartida e a parceria necessária para o desenvolvimento e continuidade das suas ações.
Na verdade, o que nós vemos aqui na pandemia é que ela trouxe para nós, para a população, a importância de se ver o coletivo, trouxe a necessidade de cada indivíduo ter responsabilidade sobre o todo, sobre o coletivo e o que é difuso. O direito, eu aprendi lá no início da faculdade, no primeiro ano de graduação, que ele começa quando ele termina, quando começa o do outro. E nós somos convidados hoje a pensar, em razão de toda essa situação que nós estamos vivendo, por essa doença do Covid-19, que não basta só a gente cuidar do nosso espaço, nós temos que cuidar do espaço do outro. E a reflexão seria com relação à necessidade da integração do setor público, transparência nas suas ações, e com relação a esses pontos todos que eu destaquei, eu entendo, e isso vai acontecer em breve, na sequência, os juristas especialistas e convidados aqui pelo Instituto de Juristas Cristãos do Brasil vão ter oportunidade de abordar com mais profundidade, no caso, todas essas questões que eu levantei e outras, certamente. O que fica aqui, e eu vejo que alguns reputam até a Einstein, mas isso já foi dito que não é dele, né? Então o autor é desconhecido, até por onde eu sei, que é loucura, ou parece ser loucura, as pessoas desenvolverem as mesmas ações esperando resultados diferentes. Pela minha experiência, nas varas de adolescente infrator, como promotora de justiça, também em outras varas criminais, ou mesmo no Conselho de Política sobre Drogas, que eu tive a oportunidade de participar por 10 anos, eu vi muitas famílias destruídas, eu vi muito choro, eu vi muitas situações onde havia violência doméstica e os filhos acabavam sendo muitas vezes abandonados ou ignorados, e, no caso, dando espaço para que as drogas ocupassem esse lugar que deveria ser o lugar de aconchego e acolhimento. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que nós temos que nos unir. O sistema de justiça tem que se unir com o poder público, assim como o poder público tem que se unir, sim, às famílias e à comunidade. Não há como enfrentar essa questão de maneira ingênua, de maneira simples, de maneira a entendermos que o crime organizado como hoje, os narcotraficantes, que tem esse espaço geopolítico, que tem esse alcance, inclusive hoje internacionalmente, e que mantém o seu crime e as suas organizações, e a sua base exatamente está nessa camada e essa população pobre, e essa população muitas vezes encarcerada, não por delitos graves, mas delitos às vezes passíveis até de uma tornozeleira eletrônica e tudo mais, não que eu entenda e deixe claro que a prisão não é necessária. O que eu entendo é que o poder público deveria investir em inteligência, deveria interagir em estratégias que pudessem fazer o acompanhamento de ações dos egressos do sistema. Nós sabemos que muitos desses egressos, quem sabe até a maioria, por uma questão até de sobrevivência dentro dos presídios, deve favores às facções. Então, meu ponto seria esse: dados, informações integradas, responsabilidade, e nós não podemos continuar nessa atitude de brincar de mocinho e bandido, simplesmente fazendo ações em favelas, e essa repressão que, na verdade, nós temos que trabalhar, claro, uma repressão séria, mas que nós temos que desenvolver um trabalho principalmente de inteligência. Então,
com relação a essas organizações, conter, coibir ou impedir a comunicação. Então, nós temos que encontrar estratégias para que essa questão hoje do crime organizado, do narcotráfico, que inclusive está aumentando as fileiras, porque nós sabemos hoje que publicamente já foi posto, infelizmente, o crime organizado, que já há bastante tempo tem essa visão e planejamento, tem inclusive bancado estudo de pessoas que hoje nós sabemos já ocupam cargos de autoridade e no poder público. Então, nós não podemos ser ingênuos. E a população, sim, deve se manifestar. Nós temos aqui uma situação, que é essa situação dessa PL, que fala da descriminalização. E aí nós temos que ver, nós não podemos ser ingênuos. Muita coisa tem através disso. Muito interesse econômico e financeiro, através de uma situação que se propõe a ser uma coisa boa, que é fornecer uma medicação a quem precisa. Mas nós temos outras vias, outros canais para obtermos isso, inclusive com o oferecimento pelo Estado dessa medicação nas farmácias populares, uma vez, inclusive, que o número de famílias e pessoas que dependem dessa medicação é muito pouco, perto de toda a situação que vai ser desencadeada, né, com relação a essa liberação do plantio, ou essa liberação para que os nossos laboratórios, ou enfim, a nossa economia hoje agrícola acabe sofrendo um prejuízo maior. Muito obrigada, eu dou a palavra agora aos nossos palestrantes e painelistas. Estamos hoje aqui com o Dr. Tércio Issami Tocano, nosso conferencista desse bloco, e ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela UEL e em Direito Público pela Universidade de Brasília. É mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana, Mackenzie. Foi servidor do Ministério Público Federal, advogado privado e, desde 2006, exerce o cargo efetivo de advogado da União. No âmbito da Advocacia Geral da União, exerceu os cargos de Coordenador-Geral de Defesa da Probidade, Procurador Regional da União da Terceira Região e adjunto do Advogado-Geral da União. Atuou como representante da AGU perante o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, exerceu ainda o cargo de subchefe adjunto de Assuntos Institucionais da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da República e de secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo e exerce o cargo de adjunto do advogado-geral. Então, sem mais delongas, passamos a palavra ao Dr. Tércio. Quero cumprimentar a todos, é uma grande alegria, uma grande honra poder participar aqui do nosso 5º Congresso Internacional do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil. Vai aqui o meu agradecimento especial ao nobre amigo, irmão, Dr. Gilberto, que fez esse gentil convite. Agradeço e cumprimento também ao nosso moderador, professor Dr. Helder Baruf, e uma saudação a todos aqueles que estão participando deste evento. Foi-me colocado aqui um desafio de compartilhar algumas considerações a partir até da nossa experiência como secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acerca desse tema permanente do evento, de extrema relevância, drogas e cárcere, velhos desafios, novos modelos de enfrentamento, e mais especificamente sobre os impactos da drogadição na justiça e na segurança pública. Eu inicio a minha fala trazendo um episódio do qual eu participei, a época que eu estava chefiando a Procuradoria Regional da União em São Paulo, na Terceira Região, e isso foi em 2014, 2013, mais ou menos, e eu fiz uma defesa
de um ato administrativo, mais precisamente de uma cartilha feita pela SENAD, que é a nossa Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que depois eu, como secretário executivo do Ministério da Justiça, tive uma participação mais próxima. Mas, na ocasião, em São Paulo, o governo de então, né, a SENAD de então, fez uma cartilha voltada para a prevenção do alcoolismo em jovens e adolescentes. Só que essa cartilha ela tinha um conceito um pouco diferente, porque ela partia de uma premissa mais pragmática, ou seja, os adolescentes estão bebendo, isso é um fato, cada vez mais cedo, inclusive. Vamos fazer uma cartilha não apenas, ou não dizendo para não beberem álcool, mas para que, ao fazerem isso, tomem certos cuidados. É um conceito que vem de outros países, denominado redução de danos, né? Uma política de redução de danos. No entanto, houve um membro do Ministério Público Federal que discordou do teor, do conteúdo dessas cartilhas e propôs uma ação civil pública com o objetivo de impedir a sua circulação, a sua divulgação, dizendo que no nosso país é proibido, né, vedada a venda, o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos. E que fazer uma cartilha com aquele conteúdo que dizia, por exemplo, que se você for beber, intercale com suco, com água, seria uma forma de estimular o consumo que seria vedado. Pois bem, eu até fiz a defesa do ato administrativo, à época, como eu disse, havia uma outra linha, né, digamos assim, no governo, fizemos a defesa, a sentença de primeira instância foi procedente, determinando que a cartilha fosse retirada de circulação, fizemos o recurso e eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral. Foi quando eu disse o seguinte, naquela sustentação oral: esse tema é tão controverso que, apesar de termos parte do Ministério Público Federal se insurgindo contra esse tipo de cartilha, ao mesmo tempo, a SENAD havia recebido de outros membros do Ministério Público Federal e até estadual, especialmente promotores que atuam nas varas de infância e juventude, extremamente entusiasmados com a cartilha, dizendo que ela era uma excelente iniciativa e que pediam mais edições, mais exemplares da cartilha para poderem distribuir nas suas comarcas, nas suas cidades. E aí eu tive a oportunidade de dizer, então, que o tema, na verdade, ele não tem juridicamente, ele não é nem certo nem errado. Ele parte muito da cosmovisão de cada pessoa. E eu trago esse episódio, né, e ao final, inclusive, conseguimos reverter a decisão de primeira instância no âmbito da apelação, a cartilha pôde ser divulgada, mas eu trago esse episódio para dizer que o tema em si, ele tem um grau de controvérsia e de polemicidade bastante alto, extremamente no contexto que nós vivemos hoje, que é um contexto de polarização, e me parece, né, eu consigo ter essa conclusão a partir da minha rápida experiência, foram 11 meses ali no Ministério da Justiça, que esse tema também, infelizmente, acabou sendo ideologizado. E isso agrava mais ainda o alto grau, né, de controvérsia que o tema suscita, e trazendo, o que eu até coloquei na minha ementa da exposição, o velho dilema da liberdade versus responsabilidade. Eu me recordo aqui do ensinamento do apóstolo Paulo, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas remetem ao conceito de liberdade. Nem todas convêm, remete ao conceito de responsabilidade. E se há algo que eu posso dizer em relação ao tema a partir da minha experiência no Ministério da Justiça e de alguma aproximação por meio de leituras e estudos, é que não é possível haver liberdade sem uma correlata responsabilidade. Inclusive, a verdadeira liberdade não é nem fazer o que se quer, né? Talvez fazer o que se quer seja o oposto da liberdade, seja um sintoma de escravidão. Liberdade é exatamente você ter o desejo de fazer algo, mas ter a liberdade de, à luz da racionalidade com que fomos criados, dizer não para aquilo que você eventualmente possa ter o desejo de fazer.
Então, o primeiro ponto que eu trago é que esse tema tem um grau de controvérsia que atrai em todos nós, especialmente agentes públicos, mas eu diria em todos nós que fazemos parte da civitas, né, da cidadania, um dever de responsabilidade perante esse tema. A filosofia trabalha com aqueles conceitos kantianos de ética da convicção, que seria uma ética mais individual, e a ética da responsabilidade, que seria aquela responsabilidade ou aquela ética voltada para o coletivo. É nesse ponto que eu entendo que o tema suscita a necessidade que todos nós tenhamos de ter essa consciência de que não é apenas a liberdade que nós temos em mãos. Nós temos também uma responsabilidade correlata a ser desenvolvida como cidadãos, como membros da família, membros de uma associação, de uma comunidade religiosa, cívica, e, sobretudo, como membros do poder público, né? Agentes públicos, eventualmente até trabalhando e tendo responsabilidades profissionais no enfrentamento desse tema. O segundo ponto que eu trago é que esse tema ele é transversal. Isso eu tive assim a oportunidade de ver, presenciar e experimentar isso à época que estive no Ministério da Justiça. Nós temos lá, como devem saber, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, que trabalha já há muitos anos desenvolvendo políticas a respeito dessa questão. Mas não temos apenas ela. Só no Ministério da Justiça temos pelo menos 6 outros setores. Eu cito aqui a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, e esse evento, né, esse congresso, ele trata da questão do cárcere também, e 2 outras secretarias lá, que é a SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a CEOP, que é a Secretaria de Operações Integradas, que atuam também, e às vezes diretamente, em relação ao enfrentamento deste problema, ou ao enfrentamento dos crimes relacionados com a questão das drogas, especialmente a produção não autorizada e o tráfico ilícito de entorpecentes. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, aliás, nos últimos 2 anos, e sobretudo no tempo em que lá estivemos, bateram recordes de apreensão e de operações envolvendo exatamente a questão dos entorpecentes, maconha, cocaína e outras drogas, demonstrando, então, que nós estamos diante de um assunto que não se restringe a ter políticas sobre drogas. Só no MJ nós teríamos pelo menos 6 outros setores, ou 5 outros setores, atuando diretamente com essa questão. Mas não é só no Ministério da Justiça. Nós temos no Ministério da Cidadania, hoje, uma secretaria voltada também para a prevenção, aliás, brilhantemente dirigida pelo secretário Quirino, que acredito também fará parte deste evento, a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que fica lá no Ministério da Cidadania. No Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos também temos uma atuação voltada para a ressocialização, para a proteção dos dependentes. No Ministério da Saúde, evidentemente, né, o Ministério da Saúde também tem políticas voltadas para a recuperação, para a cura, para a assistência psicossocial dos dependentes. Mas não é só no governo federal, não. Também os governos estaduais têm a sua atuação, os municipais, o Distrito Federal, os outros poderes. Eu falei do Executivo, mas os poderes legislativos. Nós temos agora em andamento um projeto de lei que trata da eventual flexibilização ou descriminalização de certas substâncias, entre outros projetos. Desculpa, eu estarei no perímetro daqui. Eu acho que está entrando algum som aí. E temos também a participação de outras funções autônomas. Eu falei do Poder Executivo, do Poder Legislativo, evidentemente o Poder Judiciário também, e hoje cada vez mais o Poder Judiciário tem sido acionado
para se pronunciar sobre os mais diversos temas. Aliás, é da essência dele, né? Nós temos um princípio constitucional denominado inafastabilidade da jurisdição, e cada vez mais o Poder Judiciário tem sido chamado para exercer as suas funções também em relação ao tema de drogas, assim como outras funções, Ministério Público, Defensoria Pública, o setor público de um modo geral. Mas não só, também a sociedade civil organizada, as entidades, comunidades terapêuticas, igrejas, religiões de um modo geral, se relacionam com esse tema, o que nos mostra que, além de ser polêmico, é um tema transversal, é um tema que exige uma análise multidisciplinar. E partindo dessa constatação, eu já afasto aqui, a meu juízo, uma carta que costuma ser constantemente utilizada por alguns setores, que é a seguinte fala: drogas é um problema de saúde pública. Evidentemente que é um problema de saúde pública, ninguém discorda, essa carta nunca foi tirada da mesa. Só que o fato de ser um assunto que envolve tantas disciplinas, tantos órgãos, tantas instituições, afasta, já de forma intuitiva, que isso seja apenas um problema de saúde. Normalmente, quem se vale desse argumento e diz não é um problema da polícia, é um problema de saúde, são aqueles que têm uma visão talvez até ideologizada de buscar uma maior flexibilização, uma maior liberação de eventuais substâncias do ponto de vista da legislação repressiva. E me parece, né, esse é um entendimento que eu construí ao longo, especialmente do período em que estive no Ministério da Justiça, que seria um pretexto, porque indiscutivelmente esse assunto envolve não apenas a saúde pública, claro, a saúde pública com certeza está na raiz disso tudo, é com o objetivo de proteger a saúde das pessoas que existe todo esse arcabouço legislativo, todo o aparato repressivo contra o tráfico, contra a produção indevida, mas é também um assunto de segurança pública. Existem toneladas de estudos que correlacionam violência, roubo, criminalidade em geral a partir dos estímulos causados por substâncias ilícitas. Existem estudos comprovando que acidentes de trânsito estão muito relacionados com a utilização de drogas lícitas como o álcool, mas também ilícitas, como a maconha, por exemplo, que afeta de forma indiscutível as coordenações, a coordenação motora dos motoristas, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros. Então, não é apenas um assunto que envolve saúde, envolve a segurança pública, e não apenas pelo aspecto da repressão ao tráfico, porque também alguém vai dizer, não, nós investimos muitos recursos com repressão ao tráfico, se liberássemos, não teríamos a necessidade de fazer a fiscalização, não ficaríamos, entre aspas, enxugando gelo. Mas não são apenas esses crimes que são reprimidos. Ao combater o crime de tráfico, por exemplo, nós estamos combatendo indiretamente muitos outros crimes, inclusive a violência doméstica, que infelizmente está tão em voga aí. É também um assunto de educação? Sim, existem estudos comprovando que a dificuldade de cognição, de aprendizado e os índices de evasão escolar estão direcionados a um aumento do consumo de drogas por parte, especialmente, de crianças e adolescentes. Então, é um assunto que envolve a educação, é um assunto que envolve a economia, que envolve o emprego, que envolve produtividade, que envolve, portanto, a economia nacional, a macroeconomia e a economia individual das pessoas. Quantas famílias que vão à falência porque, eventualmente, temos ali uma pessoa dependente que consome os recursos econômicos, financeiros daquela família. Enfim, falei de família, envolve também valores morais. Por que não? Nós somos uma sociedade que temos uma bagagem cultural, uma base cultural que, para muitos de nós, inclusive, é o que dá sentido, que dá significado existencial. Como ignorar que esse assunto tem um efeito direto na questão dos valores, dos princípios, da moralidade com que construímos as nossas vidas e a nossa sociedade ocidental?
Então, me parece ser uma grande falácia, né? Ou, no mínimo, um grande pretexto, dizer apenas que o assunto envolve a saúde pública e, como tal, deve ser tratado de forma isolada. Não. Afeta todas os demais, né? As demais áreas da vida. E eu até entrei no site do Ministério da Saúde e vi uma frase, né? Ou uma colocação de que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, considera que a dependência em drogas ilícitas ou ilícitas é uma doença. É uma doença. E o uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack, cocaína é um problema de saúde pública, sim, ninguém nega isso, de ordem internacional, que preocupa nações do mundo inteiro, mas notem isso, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. Ignorar isso, eu diria, para usar uma palavra da moda, que é um negacionismo científico. Dizer que apenas afeta a saúde pública é negar a ciência e tudo aquilo que temos de evidências em relação aos males causados pela questão das drogas, pela questão da drogadição. Aliás, uma pesquisa feita em maio de 2020, portanto, há mais de um ano, eu acredito que essa pesquisa hoje traria números ainda mais alarmantes, feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mostrou que cerca de 90% dos psiquiatras entrevistados ou consultados, e foram 400, destacaram o agravamento da saúde mental devido à pandemia do novo coronavírus. Então, certamente, nós estamos vivendo um período que aumentaram as crises de ansiedade, de depressão, e a droga, ela vem, às vezes, como um recurso, entre aspas, fácil, de fuga dessa realidade, de uma solidão, de uma depressão, o que mostra que os conceitos estão ligados. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, imaginar que não haja correlação com as várias áreas da nossa vida a respeito desse tema. Aliás, nesse sentido, parabenizo o Instituto de Juristas Cristãos do Brasil pela escolha desse tema para fazer o congresso. Isso mostra realmente a importância desse tema em relação a vários aspectos, aos mais variados aspectos da nossa vida. Então, esses dois pontos que eu trago de início, a polêmica ou a controvérsia e o fato de ser um tema transversal, nos traz, e aqui eu já encaminho para o meu conteúdo, digamos assim, para as minhas conclusões, nos traz 4 pontos que eu gostaria aqui de trazer a título sempre provisório, sempre a título de sugestão. Primeiro, porque eu não me considero um especialista a ponto de trazer conclusões definitivas, longe disso, mas talvez compartilhar com os senhores e aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, 4 pontos de reflexão sugestivos para pensarmos formas de enfrentar de maneira mais adequada esse problema. A primeira, em função de ser um assunto ao mesmo tempo controverso e multidisciplinar, a necessidade de intensa integração e interação do setor público. Nós temos um setor público no Brasil extremamente expandido. São muitos órgãos, muitas entidades que atuam nas mais variadas áreas do setor público, no nível federal, estadual, municipal, nos 3 poderes. E esse talvez seja um grande desafio, né? Eu estou no setor público desde 1999, já são aí 22 anos, e eu sempre percebo a dificuldade de congregar, de colocar na mesa todos os diversos atores que têm algum tipo de atuação, de atribuição sobre determinado assunto, mas esse é um desafio que precisa ser enfrentado pelo setor público, especialmente. Aqueles que detêm atribuições precisam tentar dialogar, né? Eu sou da escola do professor André Mendonça, né? Hoje nosso advogado-geral da União, e o perfil dele, eu tenho aprendido muito com ele, é um perfil de diálogo, de conciliação. Eu falei sobre termos um processo de ideologização do tema, e de fato eu acho que temos, né? Basta ver que, por exemplo, nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal um tema considerado de repercussão geral, é um recurso extraordinário, é o tema 506,
que já tem 3 votos no sentido de dizer que o artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, seria inconstitucional. E por que inconstitucional? O que diz, aliás, o artigo 28? Que é o artigo que diz adquirir, guardar, ter em depósito, transportar uma quantidade para o consumo pessoal. Qual é a tese que está sendo colocada e que já conta com a adesão de 3 votos de ministros do Supremo Tribunal Federal? Que reprimir isso, e nem é crime, é apenas uma infração passível de advertência, multa, tratamento. Reprimir isso seria inconstitucional porque ofende a intimidade das pessoas, ofende a privacidade, a intimidade das pessoas que adquirem, que guardam, que têm depósito, que transportam, que trazem consigo substâncias ilícitas, né? Substâncias que o ordenamento jurídico coloca como vedadas à produção e o consumo. Então, vejam que é desafiador trazer à mesa órgãos, setores, né? Temos neste momento uma decisão judicial que desde o ano passado impede que a polícia do Rio de Janeiro promova operações de combate ao tráfico ou outras em comunidades que são as favelas, que sabemos são dominadas justamente pelo tráfico de drogas. Então, temos decisões proibindo, é uma proibição relativa, não absoluta, é bem verdade, mas é uma proibição que impede a Polícia Civil, a Polícia do Rio de Janeiro, de exercer as suas atribuições. Temos ações da Defensoria Pública da União, agora mesmo tivemos notícia recente de uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública da União, juntamente com, salvo engano, 5 outras defensorias públicas de estados. Essa ação foi proposta lá no estado do Pernambuco, e parece até que já há uma decisão liminar, determinando que mais ou menos 500 adolescentes sejam retirados do acolhimento que estão tendo neste momento por comunidades terapêuticas. Voltarão para as ruas, por conta de um entendimento de que não haveria respaldo no ordenamento jurídico para esse tipo de atendimento. No entanto, é um desafio. Temos que, de alguma forma, dialogar, temos que, de alguma forma, desarmar os espíritos e trazer uma conversa franca, baseada em evidências, e tentar fazer o convencimento pelo bom senso ou encontrar meios termos. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco como sugestão ou conclusão provisória a partir daqueles primeiros 2 pontos, né, que é a controvérsia, a polêmica e a transversalidade do assunto. O segundo ponto que eu trago também a partir da minha visão, a partir da experiência que tive no Ministério da Justiça, que é manter e considerar que o combate aos crimes previstos na Lei de Drogas, na Lei 11.343, mantém o entendimento de que não combate apenas esses crimes, como eu já antecipei anteriormente. O combate ao tráfico, à produção não autorizada, tem relação evidente com diversos outros crimes. Combatê-los é combater também crimes contra a vida, contra o patrimônio, crimes de trânsito, por exemplo. Isso é importante porque desmistifica, a meu ver, aquela ideia fácil, mas superficial, de que a flexibilização, ou, vamos lá, a descriminalização, seria uma espécie de solução mágica para resolver este problema, que é muito mais profundo do que isso. Eu, às vezes, me assusto com pessoas extremamente capacitadas, ocupando cargos altíssimos na nossa República, virem com uma solução que é, ao mesmo tempo, simples e errada. Dizem que para cada problema complexo existe uma solução simples, fácil, mas errada, né? Equivocada. E essa solução me parece ser completamente equivocada, inclusive, a época que estivemos no Ministério da Justiça, o CONAD, que eu tive a oportunidade de presidir algumas reuniões, que é o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, fez uma moção de repúdio ao projeto de lei número 399, que está em discussão neste momento no âmbito do Congresso Nacional.
que busca justamente descriminalizar ou flexibilizar a produção de produtos relacionados especialmente com a maconha. Nós temos que entender que combater esses crimes não é apenas combater esses crimes. Envolve muitos outros, né, ou muitas outras manifestações da criminalidade que afetam a todos nós, que afetam até aqueles que se acham ou que entendem que, devido às suas circunstâncias pessoais, familiares, a droga não é um problema. E talvez muitos de nós pensemos isso. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão dentro desse contexto de combate ao crime, que muitas vezes nós partimos da ideia de que medir as ações é suficiente para termos conclusões a respeito da necessidade ou desnecessidade de uma determinada política pública. Vou tentar ser um pouco mais claro com o que eu quero dizer. Ano passado, a Polícia Rodoviária Federal completou 92 anos de atividade. Eu tive a oportunidade de estar presente no evento e disse o seguinte: nós temos 3 maneiras de medir o valor de uma instituição, entre outras, né? Mas pelo menos 3 maneiras. A primeira delas, por exemplo, é vendo a sua longevidade. E a PRF, com 92 anos, demonstra uma longevidade admirável, está de parabéns. A segunda maneira é analisando e medindo o valor do seu capital humano, dos seus integrantes. E, nesse sentido, também, a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal possui um capital humano valiosíssimo, de pessoas comprometidas, de policiais que atuam com vocação, com comprometimento. Mas a terceira maneira de medir uma instituição é por aquilo que ela faz em relação à sociedade. Aqueles que estão olhando para nós, ou que não estão olhando, mas que são beneficiados pela nossa atuação. E aí eu fiz uma pergunta. Havia sido passado um filme com várias operações da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, como eu disse, ano passado houve recorde de apreensão. E eu perguntei, qual é o valor dessas operações que podem ser medidas a partir da ação policial, X toneladas de entorpecentes, de drogas apreendidas, mas qual é o valor disso para aquela família que não foi vitimada pela droga, porque houve uma operação numa rodovia federal impedindo que determinada quantidade de droga chegasse ao seu destino e que amanhã ou depois pudesse encaminhar ou desencaminhar o seu filho, a sua família e destruí-la eventualmente. Qual é o valor disso? Uma instituição se mede também por aquilo que ela faz em benefício da sociedade, talvez esse seja o maior valor. O que eu estou querendo dizer com isso, trazendo aqui para o nosso tópico de combater a criminalidade do tráfico de drogas, por exemplo, ou da produção não autorizada, é que ao fazer isso, nós estamos poupando vidas, nós estamos salvando crianças, adolescentes e jovens, de uma forma que talvez nem consigamos medir, porque nós não sabemos. Nós podemos imaginar, eu até tinha a ideia de, quando estava no Ministério da Justiça, propor estudos que correlacionassem quantidade de drogas apreendidas com vidas salvas. Se fosse possível, a ciência desenvolver pesquisas nesse sentido, utilizando alguma métrica para dizer o tanto de famílias que foram poupadas de uma destruição a partir da atuação do poder público de forma eficiente. Então, combater o crime de tráfico, o crime de produção não autorizada, todos aqueles crimes previstos na Lei 11.343, é algo que não pode ser desconsiderado, muito pelo contrário. E nós temos utilizado ultimamente de algumas estratégias muito interessantes, como, por exemplo, a questão do follow the money, seguir o dinheiro, e com isso fazer uma asfixia nas grandes organizações criminosas. Porque sabemos também que é um problema o pequeno traficante, o mula, né, aquele que fica transportando em pequenas quantidades, mas a raiz do problema está, sobretudo, nas grandes organizações criminosas que trocam essas pessoas conforme elas vão sendo descartadas, conforme elas vão sendo presas, ou, eventualmente, até mortas, muitas vezes. E há matéria-prima para isso, porque temos ainda um nível de desigualdade muito grande que oferece ao jovem essa solução fácil
do pequeno tráfico. Mas asfixiando financeiramente as grandes organizações, nós vamos à raiz do problema e isso traz uma efetividade muito maior. E, nesse sentido, quero aqui também enaltecer o trabalho das polícias, da SENAD, né, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, que fez, à época que estávamos lá, um convênio com o Conselho Federal de Administração, e por meio desse convênio, nós temos a possibilidade de transferir empreendimentos que estavam nas mãos do tráfico e do crime organizado para serem mantidos e recuperados e vendidos depois para atividades lícitas. Para os senhores terem uma ideia, mais ou menos, estima-se que mais ou menos 500 postos de gasolina revendedores do estado de São Paulo sejam dominados pelo primeiro comando da capital, pelo PCC. Isso é um dado público, não há nenhuma sigilosidade em dizer isso. Qual seria, digamos, a medida natural ao verificar isso? Pena de perdimento, vamos lá, fechamos o posto. No entanto, existem empregados ali, existe uma movimentação, existem pessoas de boa fé, o frentista, às vezes o atendente, o gerente, que não tem nada a ver com a lavagem de dinheiro, porque isso costuma ser utilizado para lavar o dinheiro do tráfico. Não sei porquê, quer dizer, há algumas razões, mas o posto revendedor de combustível acaba sendo uma maneira que se utiliza para lavar dinheiro. Mas por que exterminar esses empregos? Por que fechar o empreendimento? Vamos tirar das mãos do tráfico e colocá-lo à venda para que um empresário honesto o adquira. Mas, para isso, precisamos que haja uma administração temporária, provisória. E, nesse sentido, a SENAD fez um convênio com o CFA, que fornece, por meio de análise de currículo, de credenciamento, profissionais experientes no mercado. Então, veja que nós, inclusive, fomentamos a empregabilidade e esses profissionais assumem esses empreendimentos, preparando-os já para uma venda, porque o Estado não tem que ser dono de nada relacionado a isso, a meu ver, né? Inclusive, um hotel em Miami, recentemente fizemos a venda de um hotel em Miami, porque havia sido confiscado, apreendido, melhor dizendo, né? Dado pena de perdimento, um percentual, 70% era da União, colocamos um administrador lá para fazer a venda, e houve uma venda, salvo engano, por 30 milhões de dólares, dinheiro que já está para ser internalizado para os cofres públicos. Então, vejam, são soluções inteligentes, estratégicas e importantes para fazer esse enfrentamento. Terceiro ponto, né? Então, como eu sou professor, eu gosto de recapitular os pontos. O primeiro ponto que eu trouxe é a necessidade de integração do setor público. O segundo ponto é o efetivo combate estratégico e inteligente aos crimes, né? Não caindo na falsa noção de que descriminalizar seja uma saída, respeitando aqueles que assim pensam, claro. E o terceiro ponto, a importância das comunidades terapêuticas. E eu sou um pouco suspeito para dizer, mas eu sou testemunha também, porque a minha formação familiar me mostrou, meu pai foi pastor evangélico e ele tinha um trabalho voltado também para a recuperação durante um período em que estivemos numa cidade do interior do Paraná, chamada Apucarana. Ele me levava, eu era pequeno, ele me levava para uma instituição, que era um centro de recuperação, e ali eu tive a oportunidade de presenciar, e depois também, muitas vidas transformadas pela ação dessas comunidades. Nós não podemos entender que apenas o poder público tem o dever de fazer assistência. Ele tem sim esse dever, e muitas vezes ele o faz, mas de uma forma insuficiente, ou de uma forma não integral, precária talvez, pelas próprias dificuldades estruturais do poder público. Então, eu tenho a plena convicção de que as comunidades terapêuticas têm um papel a desempenhar, inclusive aquelas que são ligadas a segmentos religiosos, quaisquer que sejam, todos que queiram fazer o bem, que queiram, de alguma forma, auxiliar no tratamento, na recuperação, na ressocialização, né? Eu costumo dizer que a nossa Constituição, ela reflete nesse ponto os ensinamentos do Evangelho com relação a dar uma segunda chance. Não dá uma segunda chance, ela dá várias, tantas quantas forem necessárias para ressocializar, para trazer
de volta aqueles que se perderam, infelizmente, no mundo das drogas. Então, a importância das comunidades terapêuticas é um terceiro ponto que eu trago à reflexão. E, por fim, termino aqui a minha exposição, a ética da responsabilidade, que eu já dei uma breve pincelada antes, a respeito das nossas responsabilidades. Eu até fiz uma divisãozinha na ementa que eu encaminhei, dizendo que temos uma responsabilidade como agentes públicos, uma responsabilidade cívico-social, uma responsabilidade comunitário-religiosa e, por fim, familiar e individual. Responsabilidade de agentes públicos. Evidentemente, isso vale para aqueles que exercem cargos, como eu sou servidor, promotores de justiça, defensores públicos, ministros, etc. Né? Quem tem alguma função pública, conselheiros tutelares, por exemplo, tem uma ética de responsabilidade que precisa ser primada, que precisa ser observada com relação ao enfrentamento adequado deste problema. Já falei sobre isso no momento da interação entre os vários órgãos, na questão do diálogo, na questão do entendimento entre os diversos setores. E esse é um grande desafio, na verdade, né? Conseguir colocar todos de uma forma harmônica, ainda que haja diversidade de pensamento, o que é próprio da democracia, mas tentando, na medida do possível, atuar de forma harmônica. A segunda esfera de responsabilidade seria o que eu chamei aqui de cívico-social. Aqui eu estou me referindo às organizações da sociedade, às associações, às entidades, ao nosso Instituto de Juristas Cristãos do Brasil, que, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa. Eu acho que todos nós devemos ter esse olhar para isso também. Nós não apenas somos integrantes de uma comunidade e aguardamos que o poder público faça as coisas por nós, mas penso que temos um dever cívico, um dever de natureza associativa ou social, que seja, para espontaneamente, voluntariamente fazer trabalhos em favor da sociedade, em favor da nossa comunidade. A terceira esfera, e aqui eu faço um segmento mesmo, peço até perdão àqueles que, porventura, não comunguem da mesma fé, mas quando eu digo uma responsabilidade comunitário-religiosa, eu estou me referindo justamente às igrejas, às crenças, às comunidades de fé, à religiosidade que é inata ao povo brasileiro, nas suas mais diversas expressões, e que, como eu disse, tem também um papel importante a ser desempenhado na sociedade. Aqui eu faço esse recorte, né, para o segmento com o qual eu tenho uma maior proximidade pela minha experiência de vida, para dizer que devemos substituir o julgamento pelo abraço. A teologia do abraço tem que prevalecer no seio das nossas comunidades religiosas. Eu gosto muito daquele episódio ocorrido com Paulo, quando ele estava pregando, né? Isso está em Atos 20, Paulo estava pregando e havia lá um sujeito chamado Eutico, que estava num segundo andar, assim, estava ali na janela, teve sono, caiu, acho que quebrou o pescoço, morreu. Paulo imediatamente para a mensagem e desce, né? Esse gesto é a teologia do abraço, ele abraça aquela pessoa e ela ressuscita. É isso que nós precisamos fazer, porque Paulo poderia muito bem dizer: tá vendo? Eu avisei, dormiu, eu avisei para não se envolver com drogas, eu avisei para não aceitar, eu avisei para não se envolver em más companhias. Mas não, ele desce, ele não julga, ele abraça. E traz vida àquela pessoa por meio, evidentemente, da ação divina. Essa teologia que nós temos que ter, a do abraço, não a do julgamento. As pessoas precisam ser abraçadas, precisam ser acolhidas. E esse é um papel que eu acho que é fundamental para aqueles que professam, e aqui eu, mais uma vez, peço perdão àqueles que, porventura, não comunguem dessa fé, mas eu tomo a liberdade de fazer esse recorte segmental, para o segmento que professa a fé, seja cristã, seja não cristã, não importa. Havendo essa disponibilidade de fazer o bem, faça o bem. E, por fim, em conclusão, as esferas de responsabilidade, né? Temos, sim, uma ética da responsabilidade familiar, como pai, como mãe, como filhos, e também individual. Eu
gosto muito da ideia de trazer, e eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Temos direitos na Constituição? Muitos, evidente, mas cada um daqueles direitos constitucionais trazem uma correlata necessidade de você também sentir a responsabilidade individual de cumprir o que está lá. Quando se diz lá que temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, isso significa que eu e você temos o dever de, por exemplo, fazer a coleta seletiva do lixo. Por exemplo, não jogar lixo em bueiros, na rua, porque isso é um direito constitucional que todos nós temos que primar. Não é apenas o poder público que tem que cumprir os preceitos constitucionais. Individualmente, nós temos também esse dever. Enfim, meus caros, eu trago essas contribuições singelas de alguém que não é exatamente um especialista no tema, mas que tem feito algumas reflexões e tem tido a oportunidade de exercer alguns cargos que colocam diante dessa realidade que é a drogadição. Os seus impactos no sistema de justiça, os seus impactos no sistema de segurança pública fazem com que devamos ter uma reflexão mais detida a respeito disso. Fala-se muito em direitos intergeracionais, e aqui eu concluo a minha fala. Direitos intergeracionais são aqueles direitos relacionados com as próximas gerações. Ele é muito utilizado, por exemplo, no direito previdenciário, a sustentabilidade do sistema para as próximas gerações. Ele é extremamente falado no direito ambiental, que planeta, do ponto de vista ambiental, queremos deixar para as próximas gerações, temos que cuidar dele hoje. Mas ele também vale para esse tema que nós estamos tratando neste evento. Nós temos essa responsabilidade para com as futuras gerações, para com os nossos filhos, para com os nossos netos. Eu finalizo com uma frase, que eu nem sei qual é o autor, mas é uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: nós não herdamos o mundo dos nossos pais, nós tomamos emprestado dos nossos filhos. Um dia haveremos de devolvê-lo, um dia haveremos de passar esse bastão para as próximas gerações, ou para a próxima geração, e o meu desejo, a minha oração, a minha atuação profissional, como cidadão também, é no sentido de que possamos construir, deixar um mundo um pouco menos difícil, um pouco menos problemático, sobretudo diante dessa temática que estamos vendo, que quando presenciamos o agravamento desse quadro, com cada vez mais, infelizmente, jovens, adolescentes, crianças, se envolvendo com a drogadição. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído com as reflexões e com a temática deste evento. Agradeço uma vez mais ao professor Dr. Gilberto, organizador do evento, e aos demais responsáveis para que ele acontecesse, e fico aqui à disposição para eventuais perguntas, naquilo que eu puder, de alguma forma, auxiliar. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Dr. Tércio Issami Tocano a brilhante exposição, a exposição que atende efetivamente aos objetivos deste congresso e vem de uma forma muito precisa pontuar os graves problemas que são enfrentados. E eu, como educador, destaco aqui uma reflexão importante, é a do déficit educacionais, que ocorre em razão dessas crianças e adolescentes jovens que passam pela droga. E também quero destacar, dessa brilhante exposição do Dr. Tércio, a ética da responsabilidade, muito preciso isso. Não dá para jogar a responsabilidade aos outros apenas, não dá para esperar apenas dos órgãos públicos, é necessário que haja também a responsabilidade pessoal. Essa ética da responsabilidade é fundamental. Perguntaria à doutora Maria Espéria se tem algum questionamento que gostaria de fazer ao doutor Tércio neste momento. Boa tarde, doutor Tércio, prazer em conhecê-lo, ouvi-lo. E realmente tem muita coisa para reflexão aí, né? Mas eu não tenho nenhuma pergunta, doutor Baruch. Eu
estou aqui processando tudo isso, que é muita coisa, né, que ele falou, e eu acho que a questão é a reflexão, realmente, de tudo isso. Concordando plenamente com a questão da responsabilidade, sem dúvida. Ok, obrigado, doutora Maria Espédia, né, por estar presente. E uma questão, né, que eu gostaria, né, de provocar novamente ao doutor Tércio é sobre a educação, né, afeta a educação. Nessa ética da responsabilidade, né, de como agir, se o senhor pudesse expor um pouco mais, né, como dentro da escola nós podemos ter esse trabalho, esse afeto, essa responsabilidade, esse abraço, lembrando que em 2010 houve toda uma política do Senasp relativa à polícia comunitária também, até na universidade que eu trabalhava, nós tivemos 2 cursos de especialização formando profissionais, né, que atuam na área de segurança pública, para essa perspectiva comunitária, né, de ser realmente não apenas aquele agente repressor, mas o agente que faz parte da comunidade. Não? E boa parte dessas ações se vincularam a ficar próximo da escola, não? Quer dizer, a segurança pública estando mais perto da escola. Então, como é que o senhor vê essas questões? Eu acho que todas as iniciativas voltadas à proteção, especialmente das fases mais jovens, crianças, adolescentes, têm sua validade e devem ser incentivadas. Eu não estava no Ministério nessa época que o senhor comentou sobre as polícias comunitárias, mas eu me recordo de ter lido sobre isso e me parece ser uma iniciativa, ou ter sido uma iniciativa bastante meritória, né? Tudo aquilo que venha de alguma forma a proteger. As escolas têm um papel importantíssimo, elas não são apenas um local de passar ensinamentos, elas acabam sendo um ambiente de influência para o bem e para o mal, e que inclusive vão, nas idades mais iniciais, mais tenras, ajudar a formar a própria personalidade da pessoa, do indivíduo. Daí porque os cuidados com a educação são extremamente relevantes e importantes, o que, inclusive, à luz da pandemia que nós estamos vivendo, nos traz uma preocupação muito grande, doutor Helder, com relação às deficiências decorrentes da não presença, ou das aulas não presenciais, e nem estou dizendo que devessem ter tido, não é aqui o mérito da questão, mas uma constatação dos problemas de socialização, de até aceitação pessoal, né, das crianças que precisam dessa socialização em sala de aula. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, desafiador por conta da pandemia. Neste momento, com o avanço da vacinação, quero crer que aos poucos, paulatinamente, as aulas voltem presencialmente, não é? Mas, sem dúvida nenhuma, as iniciativas voltadas à proteção, e aí entram também iniciativas de conscientização, de palestras, de formação dos professores, né? Formação, investimento, valorização, para que eles, inclusive, consigam detectar, perceber, quem sabe de antemão, sinais de possível ameaça ou vulnerabilidade de crianças que possam estar demonstrando isso a partir de uma perspectiva de ameaça com relação às drogas. Mas, no Brasil, e eu acho que isso é geral, mas a escola, ela é uma parte da nossa educação, e nem é talvez a mais importante, é onde nós temos os ensinamentos, mas a educação mesmo é feita, sobretudo, nas nossas famílias, e esse investimento familiar também não pode ser esquecido. Dizem que há uma inscrição na Universidade de Salamanca, onde o professor ministro André Mendonça fez o seu doutorado, mestrado, que é uma universidade tradicionalíssima da Europa, dizem talvez uma das mais antigas, tem séculos, né, de funcionamento, e certamente objeto de desejo de muitos alunos. E há uma inscrição lá que diz o seguinte: o que sua casa não te deu, Salamanca não vai te dar. Ou seja, é fundamental que também as famílias exerçam esse papel, né? E nesse sentido, claro, a escola tem um papel complementar de
também conscientizar, não só alunos, mas os pais dos alunos, com relação à problemática. Essas seriam as considerações a respeito desse tema, que eu acho realmente fundamental para o enfrentamento adequado. Muito obrigado, doutor. Realmente, a educação inicia na família, a primeira socialização, a socialização primária, fundamental. Né? O que nós aprendemos na família, ele é marcado, fica gravado, né, no nosso ser para o resto da vida. Não? Agradecemos imensamente as suas contribuições e abrindo espaço, então, para novas perguntas que estão chegando aqui no site, e também, né, desejando a todos um bom congresso e que a gente realmente consiga vencer, ou ao menos contribuir para minimizar, diminuir esse problema tão sério na nossa sociedade. Muito obrigado. Doutor Helder, obrigada. Doutor Helder, eu tenho uma pergunta. O senhor abriu ali a oportunidade, eu acabei passando, mas eu estou refletindo sobre um assunto que, para mim, é uma situação importante para a gente abordar. Eu gostaria de perguntar ao doutor Técio, que hoje está como gestor, né, trabalhando diretamente ali com o ministro, com relação ao Fundo Nacional. Ele falou dos bens, o perdimento de bens, né, e a gente sabe, a nossa lei, ela dispõe que os objetos utilizados no narcotráfico, como aviões, barcos, casas, enfim, o que for utilizado no narcotráfico, ele reverte, no caso, esse dinheiro para ações, no caso, com relação ao combate às drogas. Então, o enfrentamento, melhor dizendo, a pergunta que eu faço é: como tornar esse fundo da SENADE integrado, né, e com a possibilidade de acesso? Ele falou das comunidades terapêuticas, eu estou falando aqui de ações, inclusive de outras ONGs, outros espaços, mas que tenham acesso a esse recurso. Porque participando, como eu participei do Conselho Estadual de Política sobre Drogas aqui no Paraná, a gente viu a dificuldade para acesso, e mesmo, pelo menos no nosso estado, existe o fundo, mas a dificuldade de termos as informações desses objetos. Então, a minha pergunta seria: doutor Técio, como a gente pode transformar essa situação, integrando esses dados, para que essas informações e o acesso a esses recursos seja possível, né, a nível de comunidade, municípios, como isso chegar, como está à disposição essas informações? Eu agradeço essa pergunta, porque me dá a oportunidade até eu já saí do Ministério da Justiça, mas de esclarecer o potencial que uma gestão adequada de ativos decorrentes da pena de perdimento ou das apreensões tem para o nosso país. E a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que inclusive administra o FUNAD, que é o Fundo Nacional que decorre de determinados crimes, entre esses aqueles previstos na Lei 11.343, são direcionados para esse fundo. Nós tivemos uma alteração relativamente recente, que permite já a venda antecipada de bens apreendidos. Porque qual era o grande problema que verificávamos? De fato, a legislação prevê esse perdimento em favor do fundo, em favor dos cofres públicos, dos instrumentos, dos meios, etc. No entanto, os processos, né, e a doutora Maria sabe muito bem disso, no Brasil são um tanto quanto demorados. Eu dei o exemplo do hotel de Miami, esse processo é do início dos anos 2000, nós estamos há 20 anos de tramitação e, na verdade, ainda nem transitou em julgado, envolvendo os crimes daquele cidadão, né, sujeito chamado Comendador Arcanjo, foi notícia já no Brasil todo, e que estava envolvido com diversos crimes, e ele era o dono desse hotel que acabou sendo transferido para a União. Mas nós tivemos alteração legislativa que permite, isso foi excelente, né? Salvo engano, foi até do pacote do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, da Lei Anticrime,
que permite a venda antecipada, independentemente de ter trânsito em julgado. Com isso, qual é o grande desafio seguinte que estamos também atuando? Estamos, governo federal, de modo geral, que é conseguir agilidade nesses leilões, nessas vendas. E por que eu estou assim falando? Porque o potencial de arrecadação é imenso. Nós tivemos um salto nos últimos 2 anos. No ano passado, foram mais de 200 milhões de reais arrecadados com vendas antecipadas, com leilões, a partir de apreensões. E isso porque nós não estamos totalmente azeitados, integrados com todas as varas de justiça federal e mesmo estaduais que tem em todo o país e que fazem apreensões. Antes, os bens ficavam muitas vezes nos pátios, veículos a céu aberto. Esses bens, inclusive, davam despesas e não lucros, porque você, às vezes, tinha que alocar os espaços para mantê-los em depósito, porque não poderiam ser alienados em função de não ter o trânsito em julgado. Atualmente, nós já fazemos isso de imediato. Depois, se o sujeito for absolvido, se provar que não teve nada a ver, o dinheiro vai estar rendendo, né? E ele, se houver algum prejuízo, ele pode também acionar a fazenda, mas isso é exceção da exceção, né? A regra geral é que, ao final, haja uma condenação, se confirme aquele perdimento, e aquele recurso que, em tempo, né, tempestivamente foi alienado, transformado em recursos, passa, então, a ser utilizado nos diversos projetos. Nós tivemos, quando eu estive lá no Ministério da Justiça, eu soube que havia, doutora Maria, um banco de projetos com mais de 700 projetos selecionados, mas que faltavam a fonte de financiamento. E eu acho que a sua pergunta tem muito a ver com isso. Então, nós temos um potencial muito grande. Para os senhores terem uma ideia, a informação que eu tive é que a Colômbia, por exemplo, que é um país que sofre muito com a questão de drogas, né? O segundo maior fonte de arrecadação do poder público lá é a gestão de ativos apreendidos. O potencial disso, né? Eles têm uma agência nacional que cuida só da gestão desses bens. Nós vendemos aviões, vendemos jatos, helicópteros que o tráfico utiliza e são apreendidos, e todos esses bens, se vendidos tempestivamente, têm um potencial de aumentar o fundo. Aí vem a outra parte, como gastar esses recursos. E nesse sentido, eu penso que cabe ao responsável, aos gestores da Senad, do Ministério da Justiça, fazer um amplo debate e democratizar o acesso a isso, aos recursos dos fundos, por meio de critérios objetivos. Isso, na verdade, já existe, né? Nós temos também um outro problema, que o ministro Paulo Guedes não nos ouça, mas que é o contingenciamento dos fundos, né? Isso, às vezes, impede, porque o recurso ele não entra de forma carimbada e exclusiva para o fundo, ele passa pelo Tesouro Nacional. Isso é contabilizado, né? É uma rubrica contabilizada, por isso que nós sabemos que ano passado foi mais de 200 milhões, mas o orçamento da Senad hoje é menos de 10% disso. Então, veja que há um descompasso, então também é um outro problema aí, já de natureza política, de política econômica, mas eu concordo com a senhora, nós precisamos ampliar o debate e democratizar a possibilidade de utilizar os recursos, mas antes temos que ter esses recursos. E, nesse sentido, as mudanças legislativas recentes e a atuação proativa da Senad, no sentido de fazer parcerias com o Conselho de Administração, no sentido de fazer parcerias com leiloeiros no Brasil inteiro, leiloeiros privados, né? Há até ideias como tentar fazer mais adiante algo como o Mercado Livre, né? Um site que seja específico para os leilões de bens apreendidos, e isso sempre de uma forma parceira com a iniciativa privada, dentro de uma visão moderna, não ideologizada, de que temos que criar uma estatal para fazer isso, não vai funcionar, nós sabemos disso, mas nesse sentido eu estou de pleno acordo, né, e respondendo de forma objetiva, precisamos sim ampliar a acessibilidade do uso desses recursos por meio de critérios objetivos para todas as organizações da sociedade civil, comunidades terapêuticas, que tragam bons projetos, que queiram nos ajudar.
e o poder público tem que estar antenado com isso. Eu até vou, né, a partir dessa pergunta e desse evento, entrar em contato com o secretário Bediora, que continua à frente da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, inclusive um colega da Advocacia Geral da União também, um amigo, e dizer que existe uma demanda muito forte da sociedade em relação a ter acesso a fontes de financiamento para implementar bons projetos. Então, eu agradeço a pergunta e espero ter tido a oportunidade de esclarecer um pouco, e também vou levar a preocupação para o nosso secretário nacional de Políticas sobre Drogas. Muito obrigado. Agradecemos à doutora Maria Espéria pela pergunta, pela aí, a excelente exposição do doutor Tércio, e damos, assim, por encerrado as atividades desta noite. Muito obrigado.